E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal Sexta e Falta. Eu e Raul vamos estar apresentando um pouco sobre o draft que tá logo na esquina aí, tá logo nas nossas caras. E é interessante falar um pouco mais porque muitas vezes é muito diferente do que acontece aqui no Brasil, né? Não tem essa transição direta do, da base profissional, né? Tem um processo seletivo que os times profissionais vão defender, né? São franquias. Então esse processo de forma geral ali, né? São dois rounds, cada round seu time tem uma escolha, se não trocá-las, claro, né? E essas escolhas elas são feitas de acordo com a sua classificação no, na temporada passada. Isso é muito importante para dar uma balanceada na liga, né? Visto que, se não, por exemplo, o Lakers seria o Flamengo, né? Pois é. A NBA tenta se prevenir disso que acontece muitas vezes no futebol, né? Dos times mais ricos e das melhores localizações, das localizações mais ricas, concentrarem em investimento, né? E jogadores. Então, é, o que talvez algumas pessoas não saibam é que mesmo com o salary cap lá da NBA, né, com teto salarial, as localidades são preferidas, né? Então as pessoas preferem jogar em Los Angeles, as pessoas preferem jogar em Miami, preferem jogar em Nova York. A gente sabe que os mercados desses locais são maiores, mais pessoas assistem esses times. Então é interessante para o jogador estar nesse tipo de franquia, né? Por isso a importância dos times ruins terem grandes possibilidades de pegar boas escolhas para poder fortalecer seu time de outras formas que não seja pela free agent. Isso. E vale ressaltar que existem algumas proteções da NBA contra esse sistema do draft, né? Por exemplo, os times que vão tancar, né? Que são times que já são conhecidos, tipo, já sabem que tem peças não tão boas que vão estar do lado ruim da tabela, né? E eles querem prevenir que esses times percam propositalmente para adquirir essas escolhas altas, que tem um valor, que tem bons prospectos, né, que podem ir para a equipe dele. E querendo promover uma cultura vencedora, eles introduziram a loteria. Não introduziram não agora, né? Faz tempo já, né? Mas foi uma medida de proteção para que não tenha essa cultura perdedora de por perder para, por exemplo, pegar o Vitor Wembanyama que está vindo aí, né? Que pode ser um talento de gerações, né? Enfim, mas essa loteria é muito importante, porque não é porque eu fui o último da tabela que eu vou ser o primeiro pick. Então o que acontece? Existem algumas porcentagens. Por exemplo, os três últimos times da tabela, eles vão ter 14% de chance de ser o primeiro pick. São chances iguais ali, que não é tanta vantagem você ser o último na tabela. Faz você querer ganhar alguns jogos e tal. Mas a questão, acho que o mais importante desse lottery é até onde você pode cair, né? Então, o primeiro pick pode cair até ali no máximo, o primeiro time, o pior time no caso, né? Pode cair até ali no máximo a quinta pick. Que cair de ser o pior time, pegar a quinta pick já é um prejuízo legal, né? Porra, cara, todo respeito aí, velho. Acho, A gente vai discutir um pouco disso adiante, mas muda muito o perfil da seleção, né? exatamente. Acho que ali no top 3 a pessoa tá procurando um talento mais. Quem vai construir a sua franquia, né? Pô, aquele cara, né? Acho que ali, dali pra baixo é mais roleplayers. Tem um caso ou outro que acontece a steal do draft, né? A gente volta nisso, né? Mas o que você tava falando era super importante, né? Dos primeiros, do primeiro só poder ficar até o quinto posição. E outra coisa importante de ser lembrado é que, caso alguém tenha acompanhado o lottery, o sorteio, ou tenha se interessado por isso e não tenha entendido essa parte, é que se é, você tá fora desses top 3 times, você não tem a opção de subir uma posição no draft. Se você tem a opção de subir várias posições, mas não apenas uma. O que acontece? Vou explicar certinho. Você tem chances de ser selecionado antes. As chances são menores, mas você tem chance de ser selecionado antes. Se você não for selecionado, então se na hora do sorteio não sair o seu time, ele automaticamente já está no top 5. É assim que funciona o draft. É uma coisa um pouco mais complicada de explicar a partir daqui, mas basicamente é isso. Se o seu time não foi, não, se, lá, o seu time é o Dallas, que tinha a 10ª posição nesse ano no draft, a probabilidade mais alta.
se ele não fosse selecionado na 10ª, ele ia ser pelo menos a 5ª. Ele podia ser a 5ª, a 4ª, a 3ª, a 2ª, a 1ª, mas ele não podia ser a 9ª, entendeu? É assim que funciona por lá. E aí você continua falando um pouco mais aí sobre as porcentagens, Arthur. Isso, vale ressaltar que a pessoa não pode subir, mas pode descer, né? Então, por exemplo, o Dallas, como você deu o exemplo ali, está em 10º, mas ele pode ser 11º, 12º, 13º. E é muito, esse pulo que dá é muito significativo para a franquia, né? Tem vários casos de times que subiram muito em anos primordiais, né? Acho que, se eu não me engano, acho que o próprio LeBron James é um caso que foi que subiu. E acho que o Derrick Rose também é outro caso que subiu bastante a loteria. Então, dá uma transformada na franquia por causa disso. Já é um time bom, já é um time que quase foi os playoffs, mas vai pegar uma pique alta de um cara super talentoso, normalmente. E acho que uma questão que fica aí, para você explicar um pouco melhor, é de onde vem esses jogadores, né? De onde eles vêm, pô, direto da escola, faz faculdade, vem de outras ligas, como é que é isso? Então, uma última coisa sobre o Lottery é que recentemente ele foi alterado, né? Não fazem nem 5 anos que ele foi alterado para justamente apertar essas regras que a gente falou, para punir mais os times que vão muito mal, para impedir que eles vão mal querendo, ou muito querendo. Então, como o Arthur falou, esses jogadores não têm categoria de base na NBA, né? Então o que acontece? Até 20 anos atrás, os jogadores podiam vir de qualquer possibilidade, qualquer nacionalidade, qualquer local, contanto que tivessem 18 anos. O que aconteceu depois dos casos do LeBron James, do Dwight Howard, esses são os casos positivos que aconteceram, mas muitos jovens tentavam entrar na NBA e acabavam se machucando muito, porque fisicamente ainda não estavam tão preparados, né? O que aconteceu então foi que a NBA botou uma regra que você teria que jogar ou um ano na faculdade ou um ano no profissional e ter pelo menos 19 anos naquele ano, completar 19 anos ao longo daquele ano do draft. Então essa é a regra básica. E aí o que acontece é que ela tenta fortalecer um pouco o próprio colegial americano, né, as universidades. As universidades americanas mais conhecidas aí, como Duke, Kentucky, UCLA, são as mais famosas por ter grandes seleções, ou por terem muitos jogadores selecionados, né? Mas, assim, sempre tem surpresas, e você vê atualmente que a dinâmica dos técnicos importa muito na seleção dos recrutas, né? Do high school indo para a universidade. Acho que vale lembrar que o college, a faculdade dos Estados Unidos, muitas vezes cada faculdade tem sua característica. Então, por exemplo, universidades como Vila Nova, eles jogam para vencer a NCAA. Eles jogam para ganhar. Eles vão lá todo ano, eles vão estar lá na final, Final Four, Elite Eight, e vão estar lá. E tem outras faculdades que, apesar de estar sempre lá, eles formam jogadores. Então, por exemplo, Kentucky, Duke, deixa eu ver, qual mais? Michigan faz muito Michigan. isso. Pronto. É, Essas pode falar. faculdades, eles estão lá para formar jogadores. Então, e algumas dessas já têm características. Por exemplo, todo mundo sabe que o chutador de Kentucky, ele está sendo subutilizado. Em alguns casos, por exemplo, a gente pode ver o Jamal Murray, atual campeão da NBA, foi subutilizado lá. Tyler Hero, Devin Booker. Tipo, já tem suas características. São quase como franquias da própria NBA, entendeu? Tem sua cultura, tem o seu estilo de jogo. Acho que uma coisa que lembra bastante também é a questão de Gonzaga, jogar com os dois pivôs ali. E sempre tem essa jogadinha, sempre jogam com dois pivôs pesados. Nunca mudam, independente do prospecto que eles pegam vindo da escola. Pois é, e vale lembrar também que há uma importância muito grande dos técnicos, né? Porque geralmente os técnicos ficam muito tempo nas mesmas equipes. Então, justamente isso que o Arthur está falando é que esses técnicos têm uma ascensão maior sobre os jogadores. Então, o técnico como o Rick Pitino, que hoje em dia está na faculdade menor, mas que era de Louisville por muito tempo, que é outra faculdade super vencedora. O Coach K, que era de Duke, que se aposentou.
o John Calipari, que é de Kentucky. Esses caras têm um nome tão grande que eles selecionam, eles acabam recrutando os melhores jogadores. Mas esses melhores jogadores, ao mesmo tempo, não querem ficar muito tempo na NCAA, querem ir logo para a NBA. Então o que acontece? O time desses treinadores assume essa posição de todo ano é um time novo, super talentoso, mas com entrosamento sendo construído ao longo da temporada. E times como o Arthur citou, de Vila Nova, de Gonzaga, são times que investem em prospectos mais sólidos e que têm uma perspectiva de evoluir ao longo do tempo na universidade antes de entrar no draft. Por isso que eles estão sempre na reta final do NCAA, porque eles conseguem manter uma base. Então eles têm entrosamento, têm bons jogadores no geral. Então isso ajuda eles a estar sempre sendo competitivos com essas super universidades que pegam os melhores prospectos sempre, né? Passando um pouquinho do college, indo mais para internacional, para uma liga já profissional, visto que ele não pode pagar, não é legal você pagar os jogadores, né? Você não pode receber. Agora eles estão recebendo aquele direito de imagem, né? Algo similar ao direito de imagem no futebol. Mas não é algo comparado ao que eles recebem profissionalmente, né? Mas já é alguma ajuda, já compete alguma coisa. Isso pode ser refletido no draft, né? Acho que você vê de alguns anos atrás, você só via jogador de faculdade, né? Só jogador Duke, Kentucky, Baylor, Michigan. E hoje já tem alguns caras, por exemplo, a NBA está tomando um caminho internacional ali, né? Você vê os últimos 5 MVPs são jogadores estrangeiros. E além dessas ligas de fora, né? Como a NBL, né? Que é da Austrália, isso, que o Lamelo jogou lá, e os jogadores que jogam na Europa, o China, algo do tipo. Por que eles fazem isso? Pela questão financeira. Como assim? Por exemplo, como eles não podiam receber, eles queriam dinheiro. Muitos vêm de família pobre, né? E essa questão bate muito, porque eles vão demorar um ano a mais para começar a receber dinheiro e começar a ajudar a sua família. E isso reflete bastante nesse draft, que inclusive a NBA abriu um time na Liga de Desenvolvimento que recebe dinheiro e eles podem atuar lá, né? Que é o caso dos irmãos gêmeos, né? Dos Thompsons. O Scoot Henderson também Scoot joga. Henderson. Só que a questão dos gêmeos, eles jogam na Liga do Overtime, né? Que é outra liga que paga e tal. Apesar de não ser uma liga, não ter grande competição, eles estão recebendo dinheiro, se preparam para o draft e estão ali em forma, estão jogando bem, estão jogando com um bom nível. Que é algo que preocupa no draft. Foi o caso do Jalen Green também, né? Foi a segunda escolha. E o Jalen Green foi meio que pioneiro nisso, ele se arriscou muito. O nome dele caiu muito nos mocks ao longo do ano, só voltou a melhorar no final da temporada. Porque é isso que você falou, né? Você disputa com outros profissionais, são pessoas muito fortes. Você não tá. Então seus números caem um pouco, normal, até você se habituar. E aí o Jalen Green passou por isso ao longo da temporada e deu certo. Agora, Arthur, a gente sabe, né? Que as escolhas no draft são condicionadas à localização de onde você está. Os times não escolhem de forma aleatória. E eu acho que é um tópico interessante a se abordar aqui. Você falou um pouco sobre o top 3, e é interessante notar que, né, as primeiras 3 escolhas, as pessoas estão esperando aqueles que eles chamam de franchise player, né? Aquele jogador que você quer manter no seu time por 10, 12 anos, que vai ganhar título, esse tipo de coisa. Não um jogador que você vai catar em free agency, ou que você vai trocar porque em geral já é muito caro para você trocar por esse tipo de jogador, né? E aí o top 3 fica por aí. Eu acho que vai muito do que a gente falou no PaivaCast, né? De questão de qual jogador é mais fácil de substituir, né? O Jokic ou o Bruce Brown? Obviamente é o Bruce Brown, tem 60 jogadores igual a ele, entendeu? Num draft só. E essa questão, por exemplo, separando ali, top 3 a pessoa procura um jogador, uma estrela aí, né? Um Luka Doncic, um Michael Jordan, quem sabe, né? Um LeBron James, alguma coisa parecida, né? Pelo amor de Deus. A pessoa não quer pegar o Bruce Brown no top 3, que a pessoa sabe que no máximo ali vai ser um jogador que vai fazer 10 pontinhos, defender bem, não vai levar. Vai mudar a sua franquia. Ali, top 3 é mudar a sua franquia. E aí vai descendo, você vai procurando jogadores de qualidade, segunda opção, jogadores de apoio, e jogador do banco, e etc. Eu acho que vale a pena destacar que o lottery, né, que são as primeiras 14 escolhas, essas 14 escolhas são muito focadas em talento. Então, invariavelmente, elas procuram alguém com um teto alto, alguém que
pode desenvolver, mesmo, claro, tem jogadores que tem um piso mais alto, tem um piso mais baixo, às vezes você pega aqueles que eles chamam de boom ou bust, né? Que é ou luxo ou lixo, né? Esse tipo de situação. E aí, a partir depois do lottery, a coisa muda um pouco. É por isso que as pessoas não entendem a escolha do Jokic no segundo round. Por que o Jokic saiu no segundo round e não saiu no late first, por exemplo? Porque essa parte do draft não é destinada a jogadores com o Jokic. O Jokic era um cara super talentoso, mas que não tinha o potencial atlético que eles esperam. Então, ele é super talentoso, ele é caracterizado como um cara talentoso. Ele não vai estar no top 14 porque ele não tem atleticismo suficiente, então ele vai cair para o second round. Então, do 14 até o 26, 25, eles estão procurando jogadores para melhorar o seu time imediatamente. Porque são times que foram bem, foram para os playoffs, precisam de alguma coisa, então eles pegam uns caras um pouco mais velhos do draft, os melhores caras mais velhos, ou caras mais preparados. Em geral, é isso. Não é uma regra, depende muito de quem está disponível sempre. Mas em geral, esse é o perfil dessas escolhas, né? Exatamente. A gente pode ver alguns estilos recentes, como o Antetokounmpo, por exemplo. Ele não virou uma estrela da noite pro dia. Foi muito trabalho, 4 anos ali, sendo basicamente um Zé Ninguém quase, né? Aí foi ali, ele foi 15º, foi trabalhando. Tem vários exemplos de jogadores que foram pegos O fora. Antetokounmpo não foi sétimo? Não, foi 15º, pô. Foi Ah, pelo Bucks. Ele, Bucks foi eliminado pelo Miami naquele playoffs que eu lembro. ah é? 2013, eu acho. Né? Aí a questão que fica é, não é certeza o draft também. Não é porque eu peguei alguém alto que ele vai ser uma estrela é, que vai mudar minha franquia. Isso muda e entra o trabalho de conhecimento do prospecto, o que você quer dele e tal. Que algumas franquias na NBA têm uma facilidade e outras não. Uma que vem em mente é o San Antonio, né? Outro Toronto. O Miami também conseguiu uns caras que eram fora do draft, que não, nem que chegaram a ser draftados, conseguiram lapidar e formar jogadores da NBA. A questão é, tem talento dentro do draft em qualquer escolha, mas tem que saber escolher e como vai lapidá-la, né? É, Claro, é isso. E aí essa parte do talento volta a ser importante antes da gente terminar, porque o começo do second round é a mesma coisa. Eles começam a mirar pessoas que ainda estão lá e que têm muito talento. Então vem muito europeu, porque eles não fazem um scout tão bom. Esse ano tem alguns. É sempre assim. Eles sempre fazem isso de novo. E aí o final do second round é eles procurando os jogadores mais sólidos possíveis que possam virar um Bruce Brown, um, um Gabe Vincent, um o Caleb Duncan Robinson. Martin, um Duncan Robinson, isso. É que às vezes esses caras caem ainda mais, mas é isso. O final do second round e o começo da Summer League ali é para isso. Eles estão procurando esse tipo de jogador. Vale a pena lembrar uma última informação é que o primeiro round os jogadores têm contrato garantido por 2 anos. E no second round eles têm garantido por 1 ano. E o undrafted ele não tem garantido por nada, no caso, ele não tem garantido. Ele tem garantia, ele vai procurar, vai ralar pra ter uma chance do Summer League. Acho que é isso aí. Acho que Ah, vale lembrar, a gente vai gravar um podcast falando sobre esse draft. Vai sair, o PaivaCast 2 vai ser sobre isso, entre outras coisas. Vai estar disponível depois desse episódio aqui, depois desse vídeo, vai estar disponível o segundo episódio do PaivaCast falando sobre draft, primordialmente. exatamente. A gente vai falar um pouco dos prospectos que vão ter no draft agora de quinta, certo? Acho que é quinta. Isso Aí aí. que tem uns caras legal aí, né? Tem uns caras bons pra ficar de olho aí. Tanto como estrela quanto elenco de apoio ali, segunda estrela e tal. E é por isso hoje aqui a gente encerra mais só um videozinho explicando um pouco mais do draft. É isso, viu? Muito obrigado pela audiência. Nos vemos depois.